A higienização das mãos ela é importante antes e depois de qualquer procedimento com o paciente, para a nossa segurança e para a segurança do paciente, e foi implantado pela Anvisa. Esses são os aparelhos utilizados no exame físico geral. São eles o esfigmo, o estetoscópio, a fita métrica, o gases, algodão, a lanterna, o termômetro, o otoscópio, o oxímetro e os EPIs, que são máscara, luvas de procedimento, álcool, touca e espátula. Agora eu vou levar a bandeja até o leito do paciente. Para realizar o exame físico, a enfermeira utiliza os seus órgãos dos sentidos juntamente com os instrumentos próprios. É necessário que a examinadora reconheça os sinais clínicos através dos recursos da semiologia, que são inspeção, palpação, percussão e ausculta. O exame físico divide-se em exame físico geral e específico do sistema. O exame físico geral revela o paciente externamente. A avaliação é feita por meio da inspeção e, em algumas situações, da palpação. A primeira avaliação que é feita do paciente visa obter informações sobre o seu estado geral. Isso é feito avaliando a repercussão a partir da resposta do indivíduo à doença. É importante saber se houve perda de força muscular, perda de peso e qual é o estado psíquico do paciente. Feito isso, o estado geral do paciente é avaliado entre bom, regular e mau. O tipo morfológico pode ser brevilíneo, normolíneo ou longilíneo. O procedimento deve ser o seguinte: preferencialmente colocamos o indivíduo em pé para realizar corretamente a avaliação. Em seguida, fazemos a relação do pescoço, braços, ossos frontais, mãos e dedos. O próximo passo é realizar a medida dos dados antropométricos. Os dados de peso e altura contribuem para a avaliação do estado nutricional do paciente. Os sinais vitais são dados fundamentais do exame físico, pois permitem que se estabeleçam os valores básicos para o paciente, facilitando o registro de alterações das condições de saúde do mesmo. A temperatura deve ser medida com o auxílio do termômetro e pode ser verificada na cavidade bucal, retal, axilar e pavilhão auricular. A medida da pressão arterial é realizada com o auxílio de um esfigmomanômetro com um manguito de tamanho adequado e um estetoscópio para auscultar os sons de Korotchkov. A frequência respiratória deve ser verificada também durante um minuto inteiro, sem que o paciente tenha consciência deste procedimento, para que não haja alterações.
Deve-se observar também características como o ritmo e a profundidade, além de avaliar a presença de desconforto respiratório. A avaliação da facies é muito importante. Por meio da expressão fisionômica e da forma do rosto, é possível notar se algo está alterado em função de alguma patologia ou pelo uso de medicamentos. Por exemplo, geralmente a facies do paciente renal evidencia-se por meio de edema de pálpebras e do rosto. A atitude que o paciente demonstra caracteriza o seu comportamento, que pode ser passivo ou ativo. É importante verificar o ritmo, a amplitude e a natureza dos movimentos do paciente. Da mesma forma, ao se avaliar o tipo de marcha, deve-se observar o equilíbrio, claudicação ou qualquer alteração motora. O decúbito assumido pelo paciente no leito pode ser ventral, dorsal ou supino. Este decúbito pode ser obrigatório ou indiferente. A posição do paciente no leito já pode identificar algo de muito importante. Muitas patologias podem obrigar o paciente a ficar em uma determinada posição, como nos casos de dispneia, dor, contraturas ou paralisias. A avaliação da pele através da inspeção deve ser feita levando-se em consideração a raça e a pigmentação. Avalia-se o grau de hidratação, que pode ser visto na inspeção quando há uma extensão do corpo com pele ressecada. E a avaliação do turgor é feita pela formação de uma prega e a avaliação do retorno dessa pele à normalidade. Também é feita a avaliação da coloração, que deve ser realizada num ambiente claro. A distribuição de pelos pode estar relacionada com a idade, mas também com algumas patologias ou com o uso de medicações. Essa avaliação é feita na inspeção dos anexos. Durante a inspeção dos anexos, é importante observar as unhas do paciente, normalmente são róseas, lisas e convexas. As mucosas devem ser inspecionadas com bastante rigor, verificando-se a sua coloração e hidratação. A presença de icterícia ou descoramento é evidenciado na mucosa ocular, e a cianose apresenta-se frequentemente nos lábios e na língua. A semiotécnica da cabeça compreende o exame do crânio e da face. O exame deve ser iniciado pela observação da posição da cabeça, que deve estar ereta, em equilíbrio e sem movimentos anormais. As alterações da postura podem indicar doenças do pescoço ou das meninges. Deverá ser observado o tamanho, que varia com a idade e o biotipo. Alterações como microcefalia ou macrocefalia podem estar presentes. Deverão ser observadas alterações como lesões localizadas, cistos sebáceos e hematomas no couro cabeludo. Avaliar também características dos cabelos, como distribuição, quantidade, alterações na cor, higiene e presença de parasitose no couro cabeludo. É importante observar alterações na coloração da pele, que indiquem patologias, como, por exemplo, palidez, cianose ou icterícia. Manchas localizadas caracterizam algumas doenças, como o eritema nas regiões malares, produzidos pelo lúpus eritematoso. O exame dos olhos pode revelar afecções locais ou manifestações oculares de doenças sistêmicas como síndrome ictérica, hipertiroidismo, entre outras. Ao examinar as pálpebras, é importante avaliar o fechamento e a abertura, verificar se há alteração na mobilidade do globo ocular, como movimentos conjugados. Observar se há edema palpebral, presença de processos inflamatórios das glândulas gisais ou dos folículos pilosos chamados de ordéolos, localizados nas bordas das pálpebras.
Ao examinar a conjuntiva, observar a coloração, congestão ou presença de secreções mucopurulentas que evidenciam a conjuntivite aguda. Observar também a presença de hemorragia subconjuntival. A esclerótica deve apresentar-se branca ou levemente amarelada na periferia. A córnea deve ser transparente e pode apresentar lesões ulceradas ou pacificação. As pupilas devem ser esféricas, negras e isocóricas. O diâmetro deve ser igual em ambos os olhos. Quando há diferença, denominamos anisocoria. O movimento das asas do nariz durante a respiração apresenta-se aumentado na dispneia. O exame endonasal permite verificar a presença de sangue, secreções mucopurulentas, crostas e a integridade anatômica do septo e mucosa. O exame da boca é feito com a ajuda de uma espátula. É importante avaliar a coloração da cavidade oral, o hálito e também lábios, gengivas, dentes e língua. Ao examinar os lábios, deve-se observar deformações congênitas ou adquiridas como ulcerações, fissuras, presença de lesão hepática, aumento do tamanho ou edema. No caso das gengivas, observar alterações da coloração, presença de lesões, sangramento, hiperplasia e outras possíveis alterações. Os dentes são avaliados em relação a formato, conservação, cáries, mobilidade, quedas, presença de infecção ou uso de próteses. A língua deve ser avaliada a partir do seu dorso, superfície rugosa determinada pelas papilas e a coloração. Se for rósea, é normal. Framboesa pode indicar escarlatina e pálida, anemia perniciosa. O tamanho também deve ser levado em consideração. Se estiver aumentada e exteriorizada, pode indicar hipertireoidismo. Para concluir, observe a presença de lesões tumorais ou inflamatórias. Em seguida, verifique as amígdalas e processos inflamatórios como amidalites agudas, purulentos. A forma e o tamanho da orelha podem evidenciar deformidades anatômicas ou lesões traumáticas. A posição do pescoço deve ser vertical. É importante verificar alterações como inclinações devido a contraturas ou paralisias musculares. Rigidez de nuca indica processos meníngeos agudos. Observar a presença de cicatrizes, lesões, nódulos ou tumorações. A glândula tireoide normalmente não é visível. Quando palpável, avaliar sua forma e consistência. Pode apresentar nódulo ou bócio. As jugulares normalmente não são visíveis e um discreto encurgitamento deve desaparecer com o decúbito de 30 graus. Quando encurgitados num decúbito acima de 45 graus bilateralmente, indica insuficiência cardíaca. Unilateralmente, indica compressão do tronco bracocefálico daquele lado. Na carótida, geralmente as pulsações não são visíveis. Os tumores pulsáteis podem ser detectados pela palpação com o dedo indicador e médio, através da intensidade dos batimentos.